Olá, pessoal, tudo bem? De volta para mais um episódio do meu canal do Santos para falar desse cara aí que está na tela. Vamos falar de Miguel Terceiros, ele que voltou a ser assunto no Santos nesses dias, depois da boa participação que teve na data FIFA, jogando pela Bolívia, chegou a marcar gol e tudo. E claro que no momento em que o Miguelito vai bem num jogo, a primeira pergunta que se faz é: por que que ele não tem espaço no time do Carille? E segundo, por que que ele consegue jogar as eliminatórias de uma Copa do Mundo e não consegue jogar na Série B do Campeonato Brasileiro? Para tentar explicar um pouco isso, eu trouxe aqui algumas ideias, e aí eu confesso que eu acho que eu penso mais em variação tática para esse time do Santos do que o próprio Fábio Carille, o que não quer dizer que eu faça isso bem, mas eu trouxe e queria dividir aqui com vocês algumas possibilidades do que o Carille poderia fazer para encaixar o Miguel no time. E aí eu não estou nem falando de encaixá-lo para ser titular absoluto desse time, mas eu tinha uma expectativa quando começou a Série B que depois de 25 rodadas a gente já ia ter uma leitura muito clara de quais jogadores da base a gente teria chance de aproveitar no time de cima, no time titular de 2025, quando a gente voltasse para a Série A. O fato é que o cara ele raramente tem convicção no uso da base. O Sherman entrou por uma casualidade, acabou ficando porque o lado técnico gritou muito. O Souza até hoje tem muita dificuldade para se firmar. O Miguelito teve uma oportunidade ou duas no máximo e tinha 5 minutos para fazer um milagre. E é claro que um jogador nem sempre reage da melhor maneira sendo exposto numa situação como essa. Tivemos o caso do Matheus Xavier, do próprio Enzo Monteiro, que jogou pela Bolívia também, agora nas eliminatórias. Enfim, o Patati, que já foi vendido e tudo mais. A gente tem vários exemplos de como que foi mal pensada a entrada desses meninos no time do Carille, e eu queria aproveitar agora para dividir com vocês um pouquinho o que eu acho que seria uma boa ideia em termos de aproveitamento do meia Miguelito e como que esse time ficaria, e até colocar a minha versão de escalação que eu adotaria e que com certeza eu uso no meu PES 21, porque o eFootball é uma droga. Vamos lá. Bom, para começar, né, a gente usa a base do que existe hoje no time do Carille. O Carille não abre mão desse monte desse esquema tático, né? Eu quase falei uma bobagem aqui. Desse esquema tático, ele não abre mão do 4-3-3, super tradicional, né? Então você tem Brazão, Gil, Jair, Sherman e Escobar, Pituca, Schmidt e Juliano, Guilherme, Wendel, e no último jogo entrou de titular o La Quintana, mais vez ou outra aí você tem o Otero pela ponta direita. Pode variar um pouquinho os nomes, mas não varia a ideia, o que é péssimo já de entrada. Mas assim, o Juliano, apesar de no esquema atuar no meio, ele dificilmente joga como meia. Ele atua muito mais como um segundo atacante. Então, para começar a pensar como que o Miguel poderia entrar nesse jogo, é evidente que a primeira alteração que eu faria seria diretamente tiro o Juliano e coloco o Miguel na função de meia. Ele não estaria tão próximo do Wendel assim, jogaria circulando ali no meio de campo, dando um pouco mais de inteligência nas armações de jogada do Santos e poderia se apoiar ainda com os dois pontas, com o Guilherme e com o La Quintana, com o Otero, quem quer que seja. Mas o fato é, pela primeira vez, o Santos teria um meia de ligação efetivo fazendo esse papel de articulador, que é o que não acontece hoje com o Juliano. Essa função aqui tranquilamente poderia ser a primeira substituição do Carille durante os jogos para a ausência do Juliano, para um desgaste, cansaço, esse tipo de coisa. Só aí o Miguelito já poderia ter tido vários minutos ao longo da Série B, tanto em casa quanto fora. Mas o Carille, claro, sempre tem ali uma desculpa a mais para justificar a ausência do menino boliviano. Outra possibilidade que você teria é: o Otero não está disponível, o La Quintana não está bem no jogo, você coloca o Miguel na ponta direita. Não é a minha posição preferida, acho que não é a dele também. Ele teria ali um papel duplo, meio que de articulação e de ponta, de abrir jogadas. Confesso que algumas vezes que ele jogou de ponta não me agradou, mas é uma possibilidade. Você tem ainda aí, se você quiser forçar muito a barra,
você tem o Guilherme, que é destro, jogando na esquerda, com o Miguel, que é canhoto, jogando na direita, aquela possibilidade de cortar para o meio e finalizar. Num 4-2-3-1, aí você tem um pouco mais de possibilidades. Nesse caso, você abre mão dos pontas e você cria um meio-campo um pouco mais congestionado. Você coloca o Guilherme lá na ponta esquerda. Eu não estou nem dizendo que ele é inquestionável, que ele não deveria sair do time, mas é mais por uma questão de que hoje quem tem como titular ali naquela área é o Guilherme, né? Tô nem olhando para trás, do meio de campo para trás, porque não faz nem sentido. O Juliano centralizado, com o Miguel aberto pela direita, que é uma posição aí sim que ele já jogou no meio campo, mais pelo lado direito, e o Wendel como referência no ataque. Essa aqui, você não precisaria mudar tanto a formação do time, mas você conseguiria ajustar para que o Miguel participasse do jogo. De novo, não estou sugerindo que essas situações aconteçam desde o início, mas pode ser que você use isso ao longo de uma partida, pode ser uma opção para você variar um pouco. Ainda no 4-2-3-1, e aí essa exige um pouco mais de dedicação do Fábio Carille, e aí vocês imaginam qual que é a chance dele fazer isso acontecer. Você colocaria o Otero para a esquerda, e aí sim, com esse viés dele de cortar para o meio e bater no gol. O Juliano, aí, de novo, formalizado como segundo atacante. E o Miguel caindo pela direita na mesma posição que ele fazia na formação anterior. Essa seria uma possibilidade também de você ter ali um híbrido entre um 4-3-3 e um 4-2-3-1. Mas pelo menos você define um pouco mais a posição do Juliano, e aí você deixa o Miguel e o Otero mesmo, que poderiam ser um pouco mais criativos, entrando mais, jogando pelo meio, e isso poderia abrir algumas facilidades para o Santos, já que o Juliano não cria e ele é muito bom finalizando. Tem que dar esse crédito para ele também. 4-4-2. É um esquema que eu gosto e é um esquema que eu acredito que funcionaria no Santos. Agora você tem dois meias centralizados, né? Eles estão mais abertos aqui no esquema, mas eles jogariam mais centralizados mesmo, né? Em dupla, com o Guilherme como um segundo atacante. E aí a parte importante de ter o Guilherme nessa posição seria ele estar mais próximo do gol, porque a arrancada que ele faça surta mais efeito do que surge hoje muito distante da linha de fundo ou do gol mesmo, porque ele tem que arrastar muito do meio campo até a intermediária, porque o time do Santos joga muito atrás, o time do Santos não faz associações. Nesse esquema 4-4-2, pode ser que ele tenha um apoio maior, tanto do Juliano como do Escobar pela esquerda, e dali ele consiga jogar um pouco mais próximo do gol, finalizando mais, que ele tem também uma boa capacidade de fazer gol. Então seria um jeito de a gente explorar de novo o Miguelito com boas associações com o Sherman pela direita e também servindo Wendel e Guilherme mais à frente. Aqui eu acho que você teria que realmente pôr para ver o que acontece. Se não ia congestionar, se a função do Guilherme com o Juliano não ia acabar se invertendo e você ia ter algum tipo de tumulto ali no meio da área, né? De um trânsito ali no meio da área, né? Uma aglomeração. Uma variação bobinha que você pode fazer aí é você tirar o Juliano do time, aí você coloca o Otero no lugar dele e você volta àquela condição de que você tem dois meias com os pés trocados para que você possa explorar o chute de média e longa distância, além de ter um bom finalizador ali na frente com Wendel e Guilherme. Acho que até aqui o que a gente vê é que daria mesmo para encaixar muito mais durante o jogo, mas até isso o Carille é muito resistente, né? Eu acho que a pressão que está gerando da torcida em redes sociais, principalmente, para que ele use o Miguelito, pode ser com que ele flexibilize um pouco esse pensamento. Aqui são só algumas ideias para ele poder explorar. Um 4-4-2 com o Losango no meio também poderia ser uma possibilidade, e aí ele teria que tomar uma decisão, ele e o Carille, que eu acho que ele não faria por uma questão de compromisso com o atleta. Nesse 4-4-2 aqui, ele faria o Juliano atuar como um terceiro homem do meio-campo, mas longe do gol, não sendo armação e fazendo muito o que ele fazia no Corinthians no ano passado, onde você tinha o Renato Augusto ali um pouco mais à frente e o Juliano vindo um pouco mais de trás. É uma posição que, quando ele saiu do Corinthians e veio para o Santos, ele deixou claro que gostaria de não fazer mais, ou seja, você teria que ter um esforço do próprio Juliano em se adequar para dar chance de um menino da base jogar numa posição um pouco mais liberada, porque
ele teria aí uma função, o Juliano, de marcação também. Então, de alguma maneira, você teria que ter um ajuste maior nessa composição de time, mas eu acho que seria um meio de campo extremamente técnico. Com o Schmidt na base dessa defesa e o Pituca e o Juliano conseguindo chegar mais, o Pituca, inclusive, nos últimos jogos tem chegado mais no gol, eu acho que poderia ser uma hipótese a ser testada e validada. Aí, nesse ponto, você deixa o Guilherme um pouco mais aberto na esquerda, mas mais próximo do gol do que como ponta, e o Wendel na referência. Essa função aqui, eu acho que é a menos provável que vai acontecer por conta do tamanho das mudanças de elenco que ele teria que fazer para acomodar o Miguelito. Se ele não faz isso nem com 15 minutos faltando do jogo, imagina para compor uma formação que iniciasse um jogo qualquer que fosse do Santos desse jeito. E claro, a minha última sugestão aqui está em cima de um sistema com 3 zagueiros, um 3-5-2 clássico. O ponto aqui é, a gente tem o Luan Pérez, que está em vias de estrear pelo Santos. Eu quero ver o que o Carille vai fazer. Eu tendo a achar que ele vai sacar o Jair do time e jogar com Gil e Luan Pérez na zaga, tá? Mas, se um raio cair na cabeça do Fábio Carille e ele resolver trabalhar, eu acho que você poderia ter uma possibilidade de fazer esse time aqui funcionar bem. Você teria um trio de zaga com o Gil na sobra, Luan Pérez e Jair no combate, o que seria muito bom. Só daí você já tem 2 caras que sabem sair jogando muito bem, que é o Luan Pérez e o Jair. Um meio-campo técnico e de pegada, que é o Pituca e o Schmidt, com o Miguel à frente, jogando como um meio articulador. Tendo como alas o Souza, que aí é outra mudança que o Carille ia ter que ajustar para poder fazer esse time funcionar, porque o Escobar é muito mais defensivo e muito menos técnico que o Souza, com o Sherman na direita. Aqui você teria uma trinca da base jogando, que eu acho que o torcedor queria ver muito, né? E que eu acho que daria muito certo, porque o Miguel é um jogador de bom passe em profundidade e poderia explorar muito bem aqui. E a gente volta para a dupla de ataque com o Guilherme e o Wendel, o Guilherme de novo mais próximo da área. O último slide que eu teria aqui para mostrar, que poderia ser uma ideia, tá bom, a gente não conseguiu fazer nada disso. O que o Carille quer fazer, né? Desculpa, troquei errado aqui. Você faz o menos traumático. O Guilherme não passa por uma fase tão boa. Tem elementos das últimas atividades dele que você poderia falar assim, caberia um banquinho, caberia sair um pouco mais cedo, não precisaria jogar os 90 minutos. Nesse caso, a última função, né, então assim, a gente estava numa função em que ele era o segundo atacante, nessa nova formação, a gente muda. A gente coloca o Juliano de novo como um segundo atacante e o Wendel na referência. Você teria ali o Juliano próximo do gol, como ele já joga, tendo que jogar ali ou não, o Miguel na articulação, e você teria ali 2 bons finalizadores à frente do ataque, seria o Wendel e o Juliano. O Wendel e o Juliano, exatamente. É uma maneira de acomodar esses jogadores. Eu entendo que essa formação aqui seria onde você aproveita melhor os jogadores que a gente tem à disposição hoje, com uma dúvida grande ali naquela posição onde está o Juliano. Porque eu acho que hoje ainda tem um problema de fase ruim dos dois, tanto do Juliano como do Guilherme. Então você teria ali que ficar revezando. Você pode colocar o Otero ali, você pode tentar uma formação com 2 centroavantes mesmo, com Furt e com o Wendel, um ataque mais pesado, mas de maior presença dentro da área, que você poderia usar ainda mais a liberdade que você vai dar para esses 2 pontas, para que eles vão à linha de fundo e cruzem para a jogada aérea desses 2 caras, que é boa. Então, assim, tem muita possibilidade. O elenco do Santos talvez não seja recheado de craques, mas eles têm jogadores que atuam em mais de uma função e que, se o Carille tivesse o mínimo de vontade de trabalhar, ele poderia explorar um pouco melhor essas possibilidades. Eu acredito realmente que essa aqui eu usaria tranquilamente, porque eu acho que teria um time muito bem postado na parte defensiva e muito técnico e bom de chegada na parte ofensiva. Beleza? Então, trouxemos aí para o Fábio Carille algumas opções de como ele poderia encaixar o Miguel Terceiros, que hoje de solução virou problema e de problema virou solução. A gente espera que o Carille pelo menos escute um pouco das redes sociais aí e considere o Miguelito pelo menos para uns minutos dentro dos jogos a partir de agora. Faltam 13 jogos para a Série B acabar, independente do desfecho que ela terá. Mas eu acho que em 13 jogos é
possível que o Santos consiga encaixar esses meninos com mais frequência e prepare eles para o que vai vir no ano que vem, se Deus quiser, na Série A. Beleza? Conta para mim nos comentários qual que foi a formação que você mais gostou. Se você tem uma ideia de formação diferente também, vai nos comentários que a gente troca uma ideia por lá, beleza? Não se esquece de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Estamos quase com 1000, então me ajuda aí a gente chegar aos 1000 inscritos aqui no meu canal do Santos, beleza? Tô de volta no próximo vídeo, um abraço, tchau!